prosperar. Senhor, toca da cabeça dela até a planta do pé, e a do planta do pé até a cabeça. Jesus amado, se tem algum câncer, se tem uma gripe, se tem uma gordura do fígado, só vai repreender agora em nome de Jesus Cristo. Jesus Nazaré, sopra o sopro de vida sobre ela. Quando ela for levantar de manhã, tu dá fôlego de vida, dá saúde, dá intrepidez, que ela possa falar o que que o Senhor quer. Naquele emprego, meu Senhor, tem coisa, dá sabedoria para ela falar, para ela não entrar na viacia no vento que tu não está. Use ela, use a casa dela, use a mão dela. Tudo que ela tocar, abençoado vai ser. Tudo que ela quer abençoar a tua casa, o Senhor vem abençoar a vida dela. Toma ela nas tuas mãos, hein? Eu te peço e já te agradeço já, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é fiel. Aleluia, minha filha. Aleluia. Essa dança irmãos só para o Senhor, amém? Glória a Jesus. Jesus é bom, né, irmãos? O tempo todo ele é bom. Aleluia. Irmãos, eu não vou me demorar, só vou entregar aquilo que Deus mandou entregar e pouco. Amém, irmãos? Sem demoras, irmãos. Abram lá no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Jesus acalma a tempestade. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai acalmar a tempestade. Tenha fé, tenha ânimo, confia. Aleluia. Marcos 4, a partir do versículo 35. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada. Então o despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma passagem bem conhecida, mas eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai falar de maneira diferente comigo e contigo, né? A Bíblia diz que Jesus, depois de terminar um dia, né, onde ele falou a respeito da palavra, onde ele curou, Jesus falou para os discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Não, acredito eu que Jesus estava cansado. Até porque Jesus, como humano, ele tinha as mesmas limitações que eu e você temos. E Jesus se cansou fisicamente, Jesus estava cansado. Então chamou os discípulos para atravessar para o outro lado, até porque era uma parte do lado mais calmo, em que ele pudesse descansar.
e foram caminhando para atravessar o outro lado, né? Não se esqueçam, irmãos, que Jesus, ele não só uma palavra. Vamos atravessar para o outro lado. Só que a Bíblia diz que no decorrer do caminho começou a se levantar uma tempestade. Até então, os discípulos eles tentaram dominar a tempestade, né? Porque a maioria deles que estavam ali eram pescadores e conheciam e tinham experiência para escolher o mar. Então, a tempestade começou a levantar e os discípulos começaram. Peraí, vamos virar o barco para lá. Começou a entrar água, vamos tirar água. Então, assim, o que era possível para eles, pela experiência deles como pescadores, eles estavam fazendo. Só que a Bíblia diz, né, que sobreveio uma grande tempestade. Ou seja, era uma tempestade, pastor Alonso, que aqueles discípulos não estavam acostumados. Era algo que eles ainda não tinham visto, embora tinham experiência no mar. Mas aquela tempestade eles nunca tinham visto. E a Bíblia diz que eles começaram a ficar atemorizados. Eles ficaram com medo daquela tempestade, né? E a Bíblia diz que o vento dava no barco, que parecia que o barco ia afundar. E aqueles homens começaram a ficar desesperados. E aí, além do temor deles, veio a ansiedade. Eles ficaram ansiosos porque queriam sair daquele barco, atravessar logo. E aí eles pegam e se lembram de Jesus, vão lá e abordam Jesus. Aí o interessante, irmãos, que Jesus, pastor, ele estava dormindo porque ele estava cansado. Jesus estava cansado. Mas aí eu falei assim, poxa, mas com todo cansaço, em meia tempestade, Jesus como ser humano, como eu, como você, do jeito que estava aquele barco, Jesus não ia acordar? Jesus poderia ter acordado até um pouco atemorizado também, porque ele estava sujeito às mesmas limitações que você. Mas a Bíblia diz que Jesus continuava dormindo. E aí os discípulos foram lá e acordaram Jesus. Jesus, estamos perecendo. E aí Jesus levanta, vai lá, repreende o mar, né, acalma aquela tempestade. E quando Jesus fala com os discípulos, aqui diz a palavra do Senhor que ele fala assim, ó, homens de pouca fé. Então não eram pessoas que não tinham fé. Os discípulos tinham fé. Só que o que estava faltando era conhecimento. E quem era Jesus? E aí, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui e falar, irmão, nós precisamos estar na escola bíblica também. Porque para conhecer Jesus, eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso estudar a palavra. E aqueles discípulos, por mais que eles estivessem, pastor, andando com Jesus, vendo Jesus fazendo milagre, quando a coisa apertou, a fé deles, ó, esmoreceu. E às vezes não é assim comigo e contigo, né? Às vezes nós estamos muito bem, né, pastor? Nós estamos caminhando. Ah, tu crê em Jesus? Eu creio em Jesus. Tu confia em Jesus? Eu confio em Jesus. Aí Jesus fala assim, peraí, vou botar a prova. Aí vem a tempestade. Aí quando a tempestade vem, cadê a minha fé? Meu Deus. Cadê a minha fé? Irmão, não estou falando nem de medo, porque o medo, né, é natural no ser humano. Né? A tempestade vir sobre as nossas vidas e a gente temer, isso é normal. Agora, o que não pode é permanecer. O medo, ele não pode ser maior que a minha fé. Aleluia. E para eu ter certeza disso, eu preciso conhecer Jesus. Aleluia. E era o que faltava naqueles discípulos, conhecer mais a fundo a Jesus. Aleluia. E aí quando Jesus chama a atenção deles, por que tiveram medo? Homens de pouca fé. Foi isso que Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, e hoje na nossa vida não é diferente. Eu estava estudando sobre essa palavra, que quando fala assim, porque se levantou a tempestade no mar da Galileia, ele jogou o barco para lá e para cá. Aí a princípio, quando a gente olha e vê, nossa, o diabo se levantou no mar. Irmãos, isso aqui foi um fenômeno da natureza que aconteceu. Eu estava aqui, vou até ler para os irmãos, só para entender, irmãos, aquilo que Jesus quer falar nessa noite. Ó. O chamado Mar da Galileia, que é um lago, ele fica a 213 metros abaixo do nível do mar. Está cercado por montanhas. E quando no fim do dia, a atmosfera no alto das colinas resfria a massa de ar quente que está acima do mar. E aí, como
correntes de ar frio com a massa de ar quente que estava sobre as águas, torna o mar agitado e produz fortes e repentinas tempestades. Então, o que aconteceu ali no Mar da Galileia, irmão, foi um fenômeno da natureza. O mar se levantou, né? E de repente a tempestade veio. Aí eu falei, Jesus, tu é lindo. Aí levando para o lado espiritual, o que acontece? Eu e você estamos nesse mundo, não fazemos parte, mas estamos nesse mundo. Mas de repente a tempestade pode vir sobre a minha vida e sobre a tua vida. De repente o dia mau pode chegar na minha vida e na tua vida. Só que com uma diferença: quem tem Jesus no barco, não tem o que temer. Quem confia em Jesus não tem o que temer. Não basta eu ter fé, eu preciso ter, irmãos. Porque fé os discípulos tinham. Mas quando a tempestade veio, eles tiveram medo. Eles temeram, ficaram apavorados. Aí veio sobre eles a ansiedade. Por quê? Faltou fé e confiança. Porque quando eu creio que em meio à tempestade, em meio à adversidade, eu tenho Jesus no meu barco. E uma hora Jesus ele vai se levantar e vai acalmar a tempestade. Glória a Deus. Se eu estou ansiosa, eu preciso confiar que Jesus ele continua no barco. Glória a Deus. É essa a diferença. Era isso que Jesus queria ensinar os discípulos naquele dia. Opa, está todo mundo feliz, ó. Acabaram de atravessar, haviam visto Jesus fazer milagres, falar da palavra. Eles estavam com Jesus, irmão. Assim como nós estamos na igreja. Viemos para cá, ouvimos a palavra, né? Falou, não, mas eu tenho fé, tu tem fé? Eu tenho, mas eu tenho como Jesus, eu estou na igreja, estou de jogo do culto, né? Eu estou lá adorando a Deus, ó, a minha fé está, ó. Aí a tempestade vem. E quando a tempestade vem? Será que a tua fé está ou a tua fé, ó? Meu Deus. É essa a diferença, irmãos, né? Glória. Quando nós temos conhecimento de quem é Jesus, por mais que ele fosse ser humano, ele não se atemorizou com aquela tempestade. Por quê? Primeiro porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o chamado dele, a missão dele. E ele sabia que ainda não era a hora dele. Eita Deus. Não era afogado no Mar da Galileia que Jesus ia morrer. Então Jesus ele tinha convicção de quem ele era. Aleluia. Sabe o que precisa em mim e você? Nós temos convicção de quem é Jesus na nossa vida. Glória a Deus. É você saber e crer quem é Jesus na tua vida, irmãos. Quando a tempestade vier, quem é Jesus na tua vida? Quando o dia mau vier,
Jesus fazer milagre, né? Ouvir uma palavra, mas eles perguntaram assim, nossa, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Aleluia. Precisamos conhecer. Aleluia. Precisamos aprender mais de Glória, Jesus. glória a Jesus. Porque quando a luta vier, tempestade vier, vai falar, opa, peraí. Comigo não. Eu sei quem eu tenho. Eu sei quem está comigo. Me levante o vento, a tempestade, o que for. Mas Jesus está comigo. Glória a Deus. Uma hora a tempestade vai cessar, né? Uma hora o vento vai se acalmar, irmãos. Porque Jesus, ele continua no meu barco e no teu barco. Glória a Deus. Você já passou, nós vamos fazer um ato profético agora, irmãos. Glória. Nós vamos colocar um louvor e você vai louvar, irmãos, sabe? E você vai declarar, sabe, que Jesus é o Todo-Poderoso, que Ele está contigo. Sabe? Você não vai morrer afogado, não vai morrer queimado. Você está com Jesus. Quando Jesus está no negócio, Ele garante vitória. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom. Aleluia. Feche teus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tenho que temer. É só confiar e descansar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Obrigado, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não me queimar, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh.
Todo-Poderoso, que te guarda, que te livra, que te dá vitória.